Então, eu acho que depende muito do que ele vai treinar. Agora, eu vou ser sério. Eu quero ver ainda esse padrão de jogo. E essa mudança eu não gosto, porque quando você vai ter esse padrão de jogo, com essas mudanças? É claro que tem cansaço, jogadores precisam descansar, mas eu ainda digo, o Corinthians está chegando um treinador novo e ele tem que dar padrão de jogo ao Corinthians. E esse padrão eu não vi. Eu vi em alguns jogos o que é o Corinthians, que é uma coisa que eu achei incrível. Hoje, do torcedor corintiano, que é foda de jogar lá. Eu já fiz jogo não jogando. É uma pressão, nego, lá dentro. O torcedor hoje não pressionou muito não, Marília. O primeiro tempo achou o torcedor do Corinthians tomaram um baile e o torcedor ficou quieto. Entendeu? E é difícil acontecer isso, tá? Porque o torcedor do Corinthians, ele vai do início ao final. Mas hoje eu achei ele calado. Ele viu o envolvimento do time do Fortaleza, ele disse, meu Deus, a gente vai perder esse jogo hoje. Então o time eleva sempre a torcida. Eu sei disso e Marco sabe. O jogador, ele traz a torcida. E isso os jogadores do Corinthians sabem bem. Mas hoje, no jogo de hoje, você falou de 11 chutes, o Marco falou. Marco, em 30 minutos de jogo, era 9-0 de chute, Milton. 9-0. 9 chutes no gol do Fortaleza, nenhum do Corinthians, Milton. Nossa, você falava isso lá do teu camarim também, eu vi. Agora, e o técnico Vitor Pereira? Ele enterrou o Corinthians no primeiro tempo, mas no intervalo deu uma consertada, né? Vamos ouvi-lo. É mais um meio ofensivo. O Paulinho é um meio ofensivo, com determinadas características. O Renato é um meio ofensivo, com determinadas características. O Juliano é um meio ofensivo, com determinadas características. O Luan é um meio ofensivo. E nós aqui, nós fizemos uma equipa de meias ofensivos, não temos hipótese nenhuma. Não temos hipótese nenhuma. Nós temos que ir gerindo bem. Nós temos que ir gerindo bem isto de forma a apresentarmos uma equipa equilibrada, até para libertar um bocadinho a qualidade desta gente, não é? Desta gente que tem qualidade, mas para lhes dar suporte no seu jogo ofensivo, porque para a frente são capazes de fazer a diferença, não há dúvida nenhuma, cada um à sua maneira. O Renato num dia assim é imprescindível, não é? Eu converso muitas vezes com ele. Renato, tomara eu que tu estivesse sempre naquele nível, mas também não estava aqui, provavelmente estaria ainda a jogar ainda a jogar pela Europa, numa liga diferente. Agora, esta gestão tem que ser criteriosa, tem que ser com critério. Quando me falam assim, quando me dizem assim, vai ao Palmeiras e não leva o time titular, mas que time titular? Mas que titulares, meus amigos? Quem é titular nesta equipa? Eu pergunto assim, como é que nós podemos ir ao Palmeiras ganhar com o time titular e depois temos que ganhar com o Boca Juniors, em casa? Passado 3 dias, andávamos de gatas. Só que as pessoas não entendem isso, ou não querem ver. Ou se não querem ver, mas eu como treinador tenho... E depois tem outra coisa. Ninguém sabe que nós nessa semana tivemos vários jogadores... Reparem, quando decidimos ir jogar o jogo da taça, para recuperar, para ter os jogadores... Repare, quando dizem assim, ele não sabe o que é um derby. Mas não sabe o que é um derby. Vocês sabem quantos derbys é que eu já joguei na minha vida? Essas pessoas estão a brincar comigo. Eu já joguei derbys atrás de derbys em países em que eles matam. Eles matam, eles esfolam, eles enchem, eles nem nos deixam sair. Eu já saí de tanque de guerra de um estádio. Do estádio até o aeroporto. Na Turquia. Portanto, vem-me falar a mim o que são derbys, vem-me dizer a mim que eu não sei o que são derbys. Vocês não brinquem comigo. Agora, vou-vos dizer isto. A pensar nesse derby do Palmeiras, o que é que nós fizemos? Vamos arriscar no jogo da taça. E vamos deixá-los a recuperar para chegarmos ao Palmeiras e ao Boca Juniors fortes. Sabem o que é que aconteceu? Azar, por muito azar, nessa semana tivemos vários casos de gripe. Quando chegamos do jogo da taça, estavam não sei quantos jogadores doentes, dores no corpo, febre, com dificuldades respiratórias. Quer dizer, quando nós fomos para o Palmeiras, a intenção era chegar ao Palmeiras no máximo da nossa força, afinal chegamos ao Palmeiras no próprio dia, com os jogadores a dizer que não podiam jogar. E depois criticam-me a mim. Criticam porque não sabem o que se passa. E como não têm informação, lá está, mas a informação, eu não vim cá a seguir ao jogo porque estava determinado pelo clube que eu não viria cá, que não haveria conferência de imprensa, que não havia coletiva. Senão eu tinha vindo cá a explicar, porque eu gosto de dar a cara, eu dou a cara, eu assumo as responsabilidades. Agora as pessoas têm que ter informação, para falarem, têm que ter informação.
Depois o que é que aconteceu? Levamos com aquele... Claro, depois levamos e vim envergonhado. Envergonhado. Sabem porquê que vim envergonhado? Porque uma equipa minha, a jogar àquele nível, epá, custou-me. Foi uma facada que levei no peito. Agora, o que é que fizemos a seguir com o Boca Juniors? Demos a resposta, porque se tivermos jogado com a equipa titular, que eles dizem, que anda aí toda a gente a dizer, não, tem que ter um time titular. Se nós jogamos no Palmeiras com o time titular, andávamos de gatas contra o Boca Juniors e não tínhamos hipótese nenhuma. E levava outra vez com a pancada em cima. Portanto, temos que ter um bocadinho de consciência, perceber que a única forma de manter o Corinthians competitivo nas competições, nas diferentes competições, nós temos que andar vivos, nós temos que nos manter vivos nas competições. Vivos no Brasileirão, vivos na Taça, vamos ter possibilidade de jogar o jogo em casa e esperemos ganhar o jogo, fazer um bom jogo e ganhar o jogo, e vivos na Libertadores. Mas... Muito bem. E ele está falando até em Brasileirão. Parabéns para ele. Ele está virando o Abel Ferreira na coletiva também. Agora, não gosto de futrica. Mas o que ele quis dizer aí, sabe, sem citá-la, foi calando você. Eu? Um negócio de derby que você pegou no pé do rapaz. Você não sabia o que passava. Eu sabia, eu falei que estavam gripados. Falei aqui, falei na rádio Band News FM, eu sabia o que passava. É muito ruim, né, essa relação de imprensa com jogadores ou técnicos baseada no confronto. Teve muita crítica, sim, porque ele pode conhecer o que é derby, o que são os principais clássicos na Turquia, onde ele treinou, em Portugal, onde ele foi técnico também, mas Corinthians e Palmeiras ele não sabia, né? Tanto que ele tinha jogado na fase de classificação. Ele falou que sabe o que é derby, sim. Não sabe. Aqui no Brasil, não? Não sabe. Ele tinha jogado na fase de classificação do Campeonato Paulista, tinha acabado de chegar, não tinha ainda nem colocado o GPS no carro dele, então agora a gente deu uma bússola para ele e ele viu que era derby. Claro que a preparação para o jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi ruim e debilitada por causa da gripe. E a falta de informação que ele disse ali, que não é nossa, porque aqui na Bandeirantes também, nos programas da casa, e nós lá no Band Esportes todo dia no G4, na véspera eu tinha dito no G4, na sexta-feira, que o Corinthians ia com um time misto, porque o Corinthians estava com muitos casos de gripe, que o Gil, por exemplo, não poderia jogar, já não tinha jogado no meio de semana, e não ia jogar, não tinha jogado com a Portuguesa do Rio e não ia jogar contra o Palmeiras. A questão é que o Corinthians decretou na semana passada um silêncio, boa parte da campanha com a qual eu concordo, mas o Corinthians não é só rede social. O Corinthians poderia ter dado um depoimento, inclusive, para o técnico não ter tomado tanta bordoada, porque um time dele não pode jogar do jeito que jogou, como ele mesmo disse, e se o time dele não pode jogar um jogo sábado e um jogo terça, o time dele não pode disputar 3 campeonatos, porque tem jogo sábado e tem jogo terça, agora tem jogo quarta. Ô Marília, o Lima Duarte naquele filme que foi brilhante, né? Você não sabe o que é um Vocês Corinthians não sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Mas a relação baseada nesse tipo de relação... Assim, o Vitor Pereira, ele tem um histórico de problemas de relação. A gente mostrou aqui quando ele foi contratado, brigou com um jornalista na Arábia Saudita, teve problemas na Turquia também. E quando ele eleva o tom para dizer que ele sabe o que é, porque em outros lugares do mundo isso tem violência, o que mais tem aqui é violência. Esse discurso realmente não vale a pena. Marília, rapidinho, Milton, e só para resumir, o problema não é nem questão de perder, porque a gente sabe que só tem como um ali ganhar e o Palmeiras estava sobrando diante daquele Corinthians. O problema é que aquele Corinthians não jogou. Poderia até perder, mas o problema tinha que ter disputado, deveria ter buscado. Agredir não aconteceu, mas... E o problema é que o Corinthians dele tomou 3 gols iguais do mesmo Palmeiras. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.